Olá, inscritos do canal História da Reforma no YouTube e seguidores da página História da Reforma no Instagram. Hoje iremos falar sobre David Brainerd, um arauto aos peles vermelhas. Um dos mais interessantes missionários para os ameríndios foi David Brainerd, herdeiro do puritanismo da Nova Inglaterra e um produto do grande avivamento dos Estados Unidos da América. Levar o evangelho às tribos nômades e dispersas era sua única missão. E David Brainerd gastou sua vida nessa causa. O lugar de Brainerd na história se deve em grande parte à imensa inspiração que sua vida pessoal teve e ainda tem sobre outras pessoas. Seu registro de ocorrências, seu diário e biografia, publicados por Jonathan Edwards, são clássicos da literatura cristã e missionária através dos séculos. Essas obras inspiraram as missões modernas, inspiraram homens como William Carey e Henry Martyn, inspiram pastores como Paulo Júnior. Foram profundamente influenciados pela sua vida. David Brainerd nasceu em 1718 em Haddam, Connecticut. Seu pai era um fidalgo rural que vivia com a esposa e 9 filhos em uma rica propriedade margeando o rio Connecticut. O pai de David morreu quando ele tinha apenas 8 anos e a mãe de David morreu 6 anos depois. Então a morte era muito real para ele, e em muitos aspectos não teve as alegrias de uma infância despreocupada. David era sóbrio e bastante estudioso, e muito preocupado com a condição de sua alma. Desde a juventude, a jornada espiritual de David Brainerd teve picos elevados de espiritualidade aos vales do desespero mortificador. Aos 20 anos, depois de viver com a irmã e trabalhar uma fazenda por um tempo, David Brainerd voltou a Haddam para estudar na casa de um velho ministro que o aconselhou o seguinte: a afastar-se dos jovens e cultivar as amizades com pessoas sérias e idosas. Em setembro de 1739, aos 21 anos, David Brainerd matriculou-se na faculdade de Yale. Aquele era um período de transição na faculdade de Yale. Quando entrou na escola, David ficou bastante perturbado com a indiferença religiosa à sua volta. Mas o impacto de George Whitefield, um grande pregador de sua época, um grande pregador da Nova Inglaterra e dos Estados Unidos, e o grande avivamento daquela época logo deixaram sua marca, e toda a atmosfera da faculdade da Universidade Yale mudou. Grupos de oração, grupos de estudos bíblicos surgiram da noite para o dia, geralmente desagradando as autoridades escolares que temiam o entusiasmo dos jovens. Foi nessa atmosfera que o jovem David Brainerd fez um comentário bastante impensado sobre um dos instrutores, afirmando que ele não tinha mais graça que uma cadeira, julgando um hipócrita. Então esse comentário foi levado aos responsáveis da escola e David foi expulso depois de ter se recusado a pedir desculpas publicamente pelo que dissera em particular. Essa foi, sem dúvidas, uma situação infeliz para Brainerd, causando-lhe angústia durante anos e contribuindo para sua disposição melancólica. Apesar de seus esforços e de esforços de alguns amigos influentes, ele nunca mais de novo, nem permitiram que se formasse em Yale. Durante esse período escolar, ele ouviu Ebenezer Pemberton pronunciar uma emocionante mensagem sobre as oportunidades para o trabalho missionário entre os índios. David Brainerd jamais esqueceu essa mensagem. Então, em novembro de 1742, depois que ele foi expulso da Universidade Yale, ele encontra-se com Ebenezer Pemberton para discutir essas oportunidades para as missões indígenas. Pemberton era um ministro americano, mas também servia como secretário da Sociedade Escocesa para a propagação do conhecimento cristão. E essa sociedade inaugurara recentemente sua obra entre os índios. E Brainerd estava considerado como um dos 2 missionários a serem nomeados, cujo ministério seria totalmente custeado pela sociedade escocesa. Embora David Brainerd não se achasse à altura da tarefa, os responsáveis pensavam totalmente o contrário e ofereceram um cargo com total entusiasmo a Brainerd. Depois de vários meses de pregação itinerante, ele foi designado a trabalhar em meios nativos da colônia da Bahia. Seu posto de missão ficava a 1 dia de viagem de Stockbridge, onde o missionário veterano John Seged servia com a esposa Abigail.
Havia muito que Brenner poderia aprender antes de pegar o caminho da floresta até seu novo posto. Mas ele não permaneceu por mais tempo ali, porque o espírito de independência de David Brenner e sua ansiedade em ter seus próprios convertidos levaram a lançar sozinho a tarefa. E seus primeiros dias como missionário solitário foram totalmente solitários e deprimentes. Ele mesmo disse que seu coração estava abatido. Parecia-me que jamais teria êxito junto aos índios. Minha alma estava cansada da vida. Eu, acima de tudo, desejava morte. Embora fosse mais tarde ajudado por um intérprete índio de Stockbridge, durante várias semanas, David Brenner tentou pregar aos índios sem intérprete. Seus esforços foram inúteis e sua vida miserável. Como o próprio David Brenner disse em seu diário: vivo no deserto, a mais solitária melancolia de solidão. Moro com um escocês pobre. A mulher dele mal fala inglês. Minha alimentação consiste quase que só de pudim de farinha, milho cozido e pão assado na brasa. Minha cama é um monte de palha colocada sobre ripas. Meu trabalho é excessivamente difícil e duro. Ando a pé cerca de 2 quilômetros. É uma estrada péssima, ida e volta quase diariamente, pois vivo bem distante dos meus índios. No verão seguinte, David destrói sua própria tenda perto do povoado indígena, mas sua tentativa de evangelizá-los continua sem êxito. Seu primeiro inverno, nesse lugar totalmente inóspito, foi cheio de dificuldades, cheio de doenças. Em certa ocasião, David Brenner ele fica perdido por algum tempo na floresta. Em outra ocasião, ele fica tão exposto à chuva e muito molhado por ter caído em um rio. E em março de 1744, depois de um ano de trabalho missionário, David Brenner se achava totalmente desanimado. Mas todavia, apesar de ofertas para ser pastor de igrejas já estabelecidas, ele decide continuar com a causa dos índios. A tarefa seguinte de David Brenner foi na Pensilvânia, ao norte da Filadélfia. Ele foi bem recebido ali pelos índios, e várias vezes ele teve permissão de falar na casa do chefe da tribo. O progresso, porém, era bem lento. Seu novo intérprete, Tatami, tinha problemas com a bebida, e David Brenner considerava a tarefa de ganhar convertidos ali muito difícil. Depois de vários meses em Forks, Delaware, Brenner viajou para o oeste, a fim de entrar em contato com os índios ao longo do rio Susquehanna. A viagem foi árdua, como o próprio David Brenner relata em seu diário. Entramos na selva, e ali encontramos o caminho mais difícil, mais perigoso que qualquer de nós já tinha visto até então. Não se enxergava quase mais nada, além de enormes montanhas, vales profundos e rochas medonhas a serem atravessadas. Para piorar ainda, o cavalo de David Brenner caiu e quebrou a perna, não deixando a ele outra alternativa senão sacrificar o animal e continuar até a casa mais próxima, que ficara a cerca de 60 km de distância. Depois de pregar com pouco sucesso naquele local, David Brenner voltou para Forks, Delaware, e ali, exceto por viagens frequentes, permaneceu durante o seu segundo ano de serviço missionário. A doença e a depressão continuaram perseguindo David Brenner durante toda a sua vida. Suas grandes esperanças de reavivamento entre os índios haviam há muito esmaecido. Com exceção de Tatami e sua mulher, que foram convertidos e estavam fazendo notáveis progressos espirituais, David Brenner considerava seu ano em Forks e Delaware como um completo fracasso, como pura perda, e ele sentia-se cheio de culpa por aquilo que fizera em troca de seu custeio. Estava tentado a desistir. Brenner culpava a si mesmo pela falta de sucesso, mas ele também culpava os índios. Ele descobriu que os índios eram brutalmente estúpidos, como ele relata, e ignorantes a respeito das coisas divinas, e que costumavam fazer perguntas frívolas e impertinentes. Todavia, David Brenner, em retrospectiva, as perguntas dos índios, pareciam bastante astutas, porque, por exemplo, por que Brenner buscava converter os índios ao cristianismo quando os próprios cristãos se comportavam de forma muito pior que os índios? Os índios argumentavam com Brenner que os brancos procuravam convertê-los a fim de pegar suas terras e escravizá-los.
A seguir, no verão de 1745, o ânimo de David Brainerd se levantou. Ele ouviu falar de um grupo de índios a 130 quilômetros para o sul, em Crossexung, Nova Jersey, que mostrava maior receptividade à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mais uma vez Brainerd se mudou, mas nesta ocasião sua sorte iria mudar para melhor. Os índios de Nova Jersey mostraram maior boa vontade em ouvir o Evangelho. Dentro de pouco tempo, tanto índios como brancos andavam quilômetros para ouvir a pregação de David Brainerd. Ansioso por resultados, Brainerd batizou 25 convertidos em questão de semanas. E no inverno seguinte, David Brainerd organizou a escola. Mais tarde, naquele verão, David Brainerd testemunhou um reavivamento entre os índios, embora ele ainda dependesse de um intérprete, e os índios ainda só compreendessem apenas os princípios mais elementares, mais básicos da mensagem do cristianismo. Eles respondiam a sua pregação com reações emocionais, com reações físicas, tão características do grande avivamento. Como o próprio David Brainerd relata em seu diário, foi um período de grande júbilo para ele, enquanto testemunharam os resultados visíveis de vidas de índios sendo transformados. 6 de agosto de manhã, fiz uma preleção aos índios na casa em que morávamos. Muitos deles ficaram bastante afetados e pareceram surpreendentemente ternos, de modo que algumas palavras sobre as almas deles faziam as lágrimas correrem livremente, produzindo muitos soluços e gemidos. À tarde, voltando ao lugar onde eu geralmente pregava, discursei novamente para eles nesse local. 55 pessoas ao todo, entre as quais 40 tinham entendimento suficiente para assistir. Pareciam ansiosas para ouvir, mas não se via nada digno de nota entre eles, exceto sua atenção, até perto do final do meu discurso. A seguir, as verdades divinas foram aceitas com grande influência, produzindo enorme interesse da parte deles. Só praticamente 3 dos 40 deles puderam reprimir as lágrimas e gritos de amargura. Todos eles, como se fosse um só, pareciam estar sofrendo angústia interior, a fim de alcançar interesse em Cristo. E quanto mais eu falava do amor e compaixão de Deus ao enviar seu Filho para sofrer pelos pecados dos homens, e quanto mais os convidava para se achegarem e participarem desse amor, tanto mais a angústia deles aumentava, pois sentiam-se incapazes dessa aproximação. Era tocante ver os pobres índios que poucos dias antes estavam clamando e gritando em suas festas idólatras e bebedeiras lascíveis, suplicando agora a Deus que os fizesse interessar-se por seu amado Filho. Esse é um relato da pregação de David Brainerd, mostrando o poder de Deus na atuação daqueles índios, daquelas vidas que antes viviam na idolatria. Mas Deus usou a vida do seu servo, de David Brainerd, para pregar o Evangelho, para levar a mensagem àqueles índios. E aqueles índios ouviram a mensagem do Evangelho, viram que realmente eles eram pecadores e suplicaram, e clamaram a Deus perdão e se arrependeram dos seus pecados. Na primavera de 1746, David Brainerd convenceu os índios dispersos em Nova Jersey a se reunir em Cambridge, que ficava próxima, e logo depois foi estabelecida ali naquele local uma igreja. Seguiram-se mais reavivamentos, e após 1 ano e meio, os convertidos chegavam a mais de 100. Mas, porém, a saúde de David Brainerd acabara. Sua quarta e última viagem de volta a Susquehanna, embora tivesse mais êxito do que as outras, foi demais para sua pobre e frágil saúde. David Brainerd estava morrendo de tuberculose. Sua obra missionária chegava ao fim. Depois de passar o inverno na casa de um amigo e pastor em Nova Jersey, David Brainerd viajou para Northampton, Massachusetts, onde ficou durante os últimos meses de sua vida na casa de Jonathan Edwards, grande pregador e erudito. Esperando se casar com a filha de Jonathan Edwards de Jerusalém, esse sonho, porém, não chegou a concretizar-se. Durante 19 semanas, Jerusalém cuidou ternamente de David Brainerd, mas foi em vão. Brainerd morreu em 9 de outubro de 1747, no mês de fevereiro que se seguiu. No dia 14, Jerusalém juntou-se a ele, morrendo de tuberculose, aparentemente contraída pelo contato com David Brainerd. A história de David Brainerd nos serve de inspiração, mostrando que Deus usa as pessoas jovens, as pessoas frágeis,
pessoas como eu, pessoas como você, para realizar a sua obra. Essa história que inspirou o movimento moderno de missões e que ainda inspira pessoas hoje, como o pastor Paulo Júnior, nos serve de inspiração. Que nós possamos usar a história de David Brainerd e contar essa história aos nossos filhos e às nossas filhas. Que esse pequeno homem que serviu ao nosso grande Deus venha nos servir de inspiração. Eu vou deixar no final desse vídeo o áudio da mensagem do pastor Paulo Júnior, lendo um trecho do diário de David Brainerd. Seja um gigante na oração. Seja um gigante na oração. Eu vou ler aqui para você um homem que foi um gigante na oração na sua juventude. Um homem que gastou a sua juventude, a sua mocidade, lembrando do Criador. Um homem que viveu toda a sua juventude para a glória de Cristo. David Brainerd. Ele escreve um diário e no diário dele ele escreve a sua vida devocional. Vamos ver aqui. Preste atenção, escute e absorva. 19 de abril. Dediquei este dia ao jejum e à oração a Deus, pedindo a sua graça, especialmente para me preparar para o ministério, para dar-me ajuda e orientação divinas, e no tempo por ele escolhido, enviar-me a sua seara. De acordo com isso, pela manhã esforcei-me por pleitear pela presença divina para o dia todo, e isso com certa manifestação de vida. Ainda pela manhã senti o poder da intercessão pelas almas imortais e preciosas, pelo avanço do reino do meu querido Senhor e Salvador do mundo. Agora, 27 de abril, David Brainerd. Levantei-me e retirei-me cedo, de manhã. Jovens, acordem cedo. Levantei-me e retirei-me cedo. Para que ele acordou cedo? Para as minhas devoções secretas. E em oração Deus agradou-se em derramar tão inefáveis consolos em minha alma, que por algum tempo eu nada pude fazer, senão dizer por repetidas vezes: ó meu doce Salvador, ó meu doce Salvador, a quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Se tivesse 1000 vidas, minha alma jubilosamente as teria oferecido todas de uma vez para estar com Cristo. Minha alma nunca antes gozou tanto do céu. Foi o mais refinado e o mais espiritual período de comunhão com Deus que eu já experimentei. Oh Deus, oremos para que isso ocorra conosco também. Oremos para que esses jovens desejem ser como David Brainerd. Oremos. 15 de junho, tive os mais ardentes anelos por Deus. Ao meio-dia, em meu retiro secreto, nada pude fazer, senão dizer ao meu querido Senhor, em doce calma, que Ele sabia que eu nada desejava a não ser Ele mesmo. Nada senão santidade, que Ele mesmo me concedera esses desejos. E somente Ele poderia dar-me o que eu desejava. Eu nunca parecera estar tão desprendido de mim mesmo, estar tão completamente consagrado a Deus. Meu coração estava totalmente absorvido em Deus durante a maior parte do dia. À noitinha, tive uma visão de minha alma, como que sendo expandida para conter mais santidade, de modo que parecia pronta a separar-se do meu corpo. Em seguida, lutei em agonia por bênçãos divinas. Tive meu coração dilatado em oração por alguns amigos crentes, além do que já tivera antes. Sentia-me diferente do que quando sob quaisquer gozos anteriores, mas empenhado a viver para Deus, para sempre, e menos contente com minhas próprias disposições. Meu Deus do céu. 20 de abril. Separei esse dia para jejum e oração, inclinando minha alma diante de Deus, com o fim de receber mais da sua graça. Sobretudo para que toda a minha aflição espiritual e inquietude interior fossem santificadas para minha alma. Também esforcei-me para
relembrar a bondade que Deus demonstrara para comigo do ano passado. Sendo este o dia do meu aniversário, tenho obtido ajuda divina, tenho vivido até esse ponto, chegando à idade de 25 anos. Minha alma dói diante da minha esterilidade e inércia, diante do fato que tenho vivido tão pouco para a glória de Deus, para a glória do Deus eterno. Passei o dia sozinho na floresta e ali derramei minha queixa diante de Deus. Que para o futuro Deus me capacite a viver para a sua glória. Em oração noturna, Deus agradou-se em aproximar-se de minha alma, embora seja ela muito pecadora e indigna, assim pude lutar com Deus, perseverando em minha petição, rogando-lhe graça. Derramei minha alma em favor do mundo inteiro, amigos e inimigos. Minha alma estava preocupada não simplesmente pelas almas, mas antes pelo reino de Cristo, para o mesmo concretizar-se no mundo, para que Deus venha a ser conhecido como Deus no mundo. E, minha alma abominou a própria ideia de um partido no terreno religioso. Que a graça divina manifeste-se onde quer que ela esteja e que Deus receba toda a glória para sempre. Amém.